Olá, 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 gente, aqui é a Carol do Irreparável, trazendo as leituras que eu fiz no mês de março. Então, gente, eu li esse mês a mesma quantidade de livro que eu li mês passado. Teve algumas coisas muito boas e outras coisas nem tanto. Se eu não me engano, eu comecei o mês lendo Para Ser Felipe com Amor, da Julia Quinn, que é o quinto da série dos Bridgertons. Já tá dando uma dorzinha no coração porque essa série tá acabando, faltam 3, na verdade eu li 2 esse mês dessa série, então pra mim faltam 2, mas já tô com dor no coração. Conta a história da Heloise. Uma prima dela morre, daí ela vai mandar uma carta de condolências pro marido da prima que morreu, né, e pros filhos, e eles acabam se correspondendo por muito tempo. Então a Heloise vai, ele convida ela pra passar uns dias na casa dele, ela vai ao encontro desse cara e ele propõe um casamento pra ela. Mas assim, o pensamento de Philip era muito pra cuidar dos filhos dele. Ele tem 2 filhos que são 2 pestinhas e ele precisa de alguém que dê rédea na casa. Então, na verdade, ele não tá apaixonado pela Heloise. Ele quer alguém que substitua a esposa no sentido de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, porque ele não é muito presente pra esse tipo de coisa. Eu acho que a Julia vem com uma coisa, com uma inovação no sentido de que ela cria aqui, ela coloca aqui um personagem que já tem um estereótipo bem diferente dos homens que a gente conheceu até então. Ele já era casado, ele tinha filhos, então ele vem com um drama de família muito interessante, tá? Eu acho que ela tinha muito mais coisa pra abordar aqui, ela não soube abordar, então ela se perdeu um pouco nessa coisa das crianças. Ela poderia ter criado, sei lá, um estilo meio Mary Poppins misturado com 7 noivas para 7 irmãos ali, sabe? E ela meio que deixou passar essa oportunidade de trabalhar mais em cima disso aí. Ela se focou muito em uma parte da história e esqueceu outra, que foi trabalhar melhor essas crianças e esse relacionamento deles e tal. Pra quem gosta de romance de época, esses romances mais leves que você lê uma tarde, é uma ótima pedida. Também li esse mês o Melhor que Chocolate, da Laura Florent, que esse aqui é da editora única. Esse livro, eu achei que ele seria muito melhor do que ele foi. Ele tem uma pegada bem chiquilite, vai contar a história dessa mulher, que ela tem uma empresa de chocolate muito importante nos Estados Unidos. E ela tá atrás de criar uma linha nova pro chocolate dela. Então ela vai pra Paris e quer contratar o melhor fazedor de chocolate que tem lá, que é o Sylvain. O problema é que esse cara é super turrão, é super cabeça dura, não quer o nome dele vinculado a uma rede que faz chocolate por quantidade, porque pra ele chocolate é uma arte. E aí começa a briga desses dois por conta disso. Eu acho que poderia ser um livro muito menor. A autora passou muito tempo no lenga-lenga dessa história, até a parte que, assim, as 100 primeiras páginas, nossa, arrastou. Aí as próximas, sei lá, 70, 80, funcionou, porque foi quando eles começaram a ter um relacionamento de fato e o negócio começou a esquentar entre eles. E depois ela criou uma outra história que não tinha nada a ver, um distanciamento estranho, daí não consegui mais pegar ritmo. Ela trabalha o chocolate dentro do livro dela é um personagem à parte, então, assim, eu gosto do que ela fez em relação ao chocolate, eu não gosto do que ela fez em relação ao ritmo do relacionamento dos dois personagens. Tanto esse como esse já tem resenha lá no site, tá? Continuei o mês lendo o Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo de Caldas, que é um daqueles 2 livros do YouTube, dos meninos do YouTube, que a Novo Conceito lançou. Eu ri muito lendo esse livro, sério, o menino é muito engraçado. Eu acho assim, que se tudo o que aconteceu nesse livro, que ele escreveu nesse livro, aconteceu na vida dele de fato, esse menino é a criatura mais azarada, assim, do planeta, sabe? Eles são crônicas, é um livro de crônicas sobre adolescência, né, de fases da adolescência, e que ele trabalha com um humor muito único, assim, muito dele próprio. Eu andei vendo uns vídeos do Chris, e você percebe que ele tem esse humor mesmo de vida. Então, assim, foi um livro bem divertido. Enquanto o livro do Rafa era bem mais melancólico, sabe? Os mesmos temas, assim, mas uma melancolia muito maior. Por conta do estilo mesmo da narrativa, o Christian é piada. Você ri pra caramba. Tem até umas marcações interessantes que eu fiz aqui no livro dele. Gostei muito de ter lido esse livro, muito divertido. Eu acho que esse também tem resenha lá no site. Perdas e Danos, da Daiane Charbelin. Ela é escritora de um outro livro da Arqueiro, que é da Arqueiro esse aqui, tá? Ela é escritora de um outro livro da Arqueiro, que eu acho que é Os Segredos e Mentiras, e o pessoal gosta muito desse outro livro. E aqui esse livro vai contar a história de um cara que cria uma filha sozinho, e ele perde a mãe, perde a casa, perde emprego, sai perdendo um monte de coisa assim de uma vez só, e surge uma oportunidade para ele de um emprego um pouco arriscado. E ele tem a filha dele pequena, então assim, ele fica ela de fazer o trabalho ou não fazer o trabalho. Gente, é muito interessante esse livro, mas assim, porque não foca só na vida do Travis, que esse rapaz, ele é muito novo também, ele deve ter uns 23 anos, 24. E tudo aconteceu na vida dele de uma hora pra outra, mas assim, ele foi um big
pai, sabe? O livro inteiro, assim, você vê que tudo que ele fazia era por causa dessa menininha, da filha dele. E o livro, ele tem os pontos de vista dele, de uma outra mulher que aparece ali na história meio que pra ajudá-lo, e da mãe da menininha, que abandonou eles muitos anos atrás. E aí você vai entender a explicação dela, você vai entender o ponto de vista dele, vai entender que houve algum problema ali na vida deles, que eles não ficaram sabendo, eles foram distanciados, na verdade, um do outro. Então eu acho que essa coisa dos vários pontos de vista me prendeu, assim, na história. Porque quando você terminava um capítulo de um personagem, você ficava doido pra saber como aquele personagem ia desenrolar a parte da trama dele. E eu achei isso muito interessante. O nome desse livro em inglês é The Good Father, então seria o bom pai, né? Um bom pai, o bom pai. E eu acho que isso tem tudo a ver com a história, eu acho que tem muito mais a ver com a história do que Perdas e Danos, porque tudo nessa história reflete em cima da paternidade e da maternidade, sabe? E ser pais, eu acho que de uma forma geral. E eu achei muito interessante o que a autora fez aqui. É um livro curto, mas assim, muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui também tem resenha lá no site. E aí eu li o Dia 21, que é o segundo da série do The 100, da Cas Morgan. Gente, algo me incomoda, assim, no que a autora faz dessa história, sabe? Você sabe que ela tem potencial ali pra escrever e você percebe nitidamente que ela se perdeu. Eu não sei se é porque eu acompanho a série, eu amo a série do The 100, que o ritmo lá, as coisas lá, elas são muito mais reais do que as coisas aqui. E tudo bem que ela tá escrevendo para adolescentes, e sobre adolescentes, mas ela tá escrevendo sobre adolescentes que estão tendo que usar da parte animal deles para sobreviver, sabe? Da maldade deles também para sobreviver, porque eu acho que a parte animal do ser humano, ele é um tanto mal, ele é um tanto cruel também. Então ela esquece isso aqui nessa série e vai pra parte mais romântica, mais coraçõezinhos da vida, e eu não curto isso. Então eu não gostei muito do que ela fez em The 100, eu adoro a ideia dele, a mulher tem uma ideia fantástica, ela tem personagens potencialmente muito bons e ela faz eles se perderem completamente ali no meio da narrativa, sabe? Aqui no primeiro foi uma personagem, aqui ela consertou um pouco a vida dessa personagem pra mim e acabou com a vida do Bellamy, que é uma personagem predileta dessa série. Então assim, ela cria alguma coisa pro Bellamy e 10 páginas depois o Bellamy já desfaz tudo o que ele tinha proposto pra vida dele. Então eu não gostei do que ela fez aqui. Se eu não me engano, esse livro tem mais uma aí na história, uma finalização, eu acho. Mas assim, não chega aos pés da série pra quem gosta da ação, da carnificina. E eu, com estrada de distopia, com certeza vou pra esse lado. Aqui atrás ela até brinca assim, que diz que é sombrio e fascinante, uma mistura de Senhor das Moscas com Jogos Vorazes. Não tem nada de Senhor das Moscas, nem nada de Jogos Vorazes, a não ser a leve ideia no fundo distópica, tá? Dia 21 já tem resenha no Oh My Dog, Estou com Bigodes. Eu vou deixar todos os links de resenha que tiver aqui embaixo pra vocês darem uma conferida. Também li esse mês outra continuação distópica, que foi Uma Vez, que é a continuação da série de Eva, da Anna Carey. Tanto esse como esse aqui são da galera. E, gente, assim, eu não gostei do primeiro livro dessa série. E eu acho que ele começou aqui... Eu acho que eu li esse mais rápido do que eu li o primeiro. Eu demorei, sei lá, tipo um mês pra ler o primeiro, ou mais do que isso. E esse aqui eu li muito rapidão. Eu sentei e comi praticamente o livro. Mas não era porque o livro era bom, é porque ela inseriu umas coisas aqui que eu comecei a achar interessante. Mas pronto, acho que agora ela tá começando a caminhar pro caminho, pro certo, entendeu, da história, pra onde eu deveria ter ido desde o princípio. A gente tem uma descoberta interessante sobre a personagem desse livro, a gente volta a ver personagens que a gente não achou que não veria. E a menina meio que tenta se reformar ali na história, né? Assim, é meio esquisito, é uma série esquisita. E eu andei folheando o terceiro livro dela em inglês, porque ela jogou aqui uma bomba, assim, ela não jogou, ela não disse aqui no final desse livro, mas você sabe o que vai acontecer. Você fica, caraca, velho, vai ser a primeira distopia que eu falei que ela vai ter essa novidade, que vai ter uma coisa nova desse jeito. E aí eu fui folhear o terceiro e caramba... Meu Deus, ela perdeu até a linha bacana que ela criou aqui, entendeu? Então assim, foi um livro que eu li rápido porque eu tava curiosa pra saber como é que ela ia terminar umas situações que ela criou aqui. E só que pelo que eu já vi do primeiro, eu vou ter raiva do término dessa série. Mas assim, ela insere uma coisa aqui que de todas as distopias que eu li até hoje, vocês sabem que foram muitas, eu não consegui ver ainda. Então, talvez valha a pena por isso. Também li esse mês o Hotéis, de Maximiliano Barrientos, que é da Rocco, daquela coleção Outra Língua. Um livro bem fininho, gente, eu já falei pra vocês sobre ele. O que é que acontece
com Hotéis. Hotéis é um livro de uma narrativa complicada. Por quê? Porque a gente vai acompanhando os personagens, né? A gente começa acompanhando o Tero e depois a gente tem mais outras duas personagens, que é a menina e a mãe. E a gente tem um narrador, um personagem que também é narrador, que ele é um personagem que você fica perdido ali no meio da história. Você não sabe se ele está ali com os personagens, convivendo aquela história com eles, ou se ele é alguém à parte, ou uma viagem da cabeça dos personagens ali. É uma coisa louca. A princípio eu não entendi. Eu só vim entender qual era desse cara muito lá pra frente na história. E olha que é um livro fim, então praticamente perto do fim eu vim compreender qual era dele. Mas aí vai contar a história desse ex-ator de filme pornô e dessa menina também que trabalhava nele e a filhinha dela, que eles resolvem pegar um carro e passear e viajar por vários lugares, assim, cada um dentro do seu microcosmo, assim, de problemas, sabe, que iam se desenvolvendo, se desenrolando a partir dessa viagem. E na verdade, assim, é um livro que você não entende a finalização dele porque ele não tem um fim. É um livro que você vai acompanhar essa viagem deles, uma parte dessa viagem deles, ver algumas problemáticas que são apresentadas, algumas coisas do passado dos dois, né? Um pouco da garotinha, bem menos da garotinha, mas mais da mulher e do cara, e desse narrador. E o autor lhe apresenta os problemas, ele apresenta a ideia de que com esse título, com Hotéis, é como se os personagens quisessem levar um pouco, deixar um pouco desses problemas em cada lugar que eles chegam, mas acabam levando um pouco de cada lugar também. Então assim, eles começam essa viagem querendo se livrar das coisas e acaba essa viagem com as mesmas densidades que começaram, com coisas a mais que eles conquistaram no meio do caminho. Então é um livro forte, sabe? É um livro assim, pesado, é um livro que você fica super melancólico quando você acaba, porque você fala, caraca, mas eu precisava demais pra entender isso aqui. Mas é um livro muito, muito, muito bom. Eu amei Hotéis, paixão eterna, assim. Vai ser tipo livro da vida. Não venham aqui com a cabeça esperando que vocês vão esclarecer uma história. Vocês vão ver situações e pensar na sua vida e inserida naquilo ali, entendeu? Mas assim, não tem finalização, tá? Não esperem isso, porque não acontece. Li também esse mês o Cavernas de Aço, foi o último livro, foi no último livro que eu li no mês, do Isaac Asimov, que vai contar a história desse policial, que é o Bailey, que chega pra ele ele é um investigador, chega pra ele um acontecimento, teve um assassinato na Vila Sideral, que é um lugar afastado, assim. É porque assim, é muito complicado explicar esse livro, porque na situação aqui na história, a Terra tem muito lá pra frente no futuro e eles vivem como se fossem cavernas de aço, sabe? No subsolo. Eles não têm acesso à parte de terra que a gente tem hoje em dia, não existe. E existe essa Vila Sideral que eram de pessoas de outros planetas que saíram colonizando a Terra também. E aí tem os robôs, né? E nesse caso aqui, nesse livro em específico, o Bailey, ele acaba trabalhando com Daniel, não sei se é Daniel, não sei como pronunciar, que é um robô confeccionado nessa Vila Sideral, que ele parece um homem, ele tem características físicas de como se fosse um homem. Então você ali inserido nesse assassinato, esse cara que é super preconceituoso com cérebros positrônicos, com robôs, e tendo que resolver essa situação, os dois juntos como parceiros. Então assim, é um livro que não me prendeu tanto pela parte da resolução do caso. Tanto que quando o caso foi resolvido eu fiz, poxa, eu imaginei isso desde o princípio. Não tudo, lógico, mas quem tinha assassinado, não sabia como. Mas o relacionamento, assim, deles dois, sabe? Os diálogos que os dois personagens têm no livro inteiro é muito bom. Os assuntos, às vezes, sei lá, as conversas que eles têm sobre Bíblia, por exemplo, sobre a confecção de Deus, de fé, é muito bom, é muito, muito, muito bom mesmo. E assim, o tanto que o Bale acaba se cedendo um pouco, sabe, assim, se doando um pouco por conta desse relacionamento do Daniel. Demora, sabe, gente? Ele é um cara realmente muito preconceituoso, demora, mas é muito interessante observar. Existe uma série que eu assisti dois episódios dessa série, que quando eu li o livro eu fiz, poxa, mas parece muito com tal série. Eu não vou lembrar o nome, mas eu vou tentar lembrar, botar aqui embaixo pra vocês olharem. Que também é um policial super preconceituoso, que acaba trabalhando com um robô desses e tal. Mas é muito bom, o Isaac tem uma cabeça do caramba pra esses diálogos, assim, entre passado e futuro. Foi um livro escrito em 1953, então é um livro que dá margem
a pensar, poxa, um cara, sei lá, 60 anos atrás, mais de 60 anos atrás, 65 anos atrás, pensando em coisas desse tipo, de robótica, sobre a robótica, sabe? Nos diálogos filosóficos, sociológicos muito interessantes. Então, amei de paixão. Também não tem resenha, mas vou entrar em breve. Tem esse livro, o último físico que eu li esse mês, que foi o último livro do mês, foi o Entre Nós, Pelos Olhos de Donovan, que é da Kátia... Ai, Jesus, Mourão, que é da Lei Editorial. Um livro bem fininho. E como é que chamam quando... Eu não lembro, eu nunca lembro. Mas como é que chamam quando é um livro, ele é de uma série, mas ele não tá ali... Tá. Existe essa série, que é essa série Entre Nós, dessa autora, que eu acho que tem 2 volumes, que vai contar a história dessa vampira e de um anjo caído, de um vampiro que tomava conta dela. E esse Entre Nós Pelos Olhos do Cara é como se fosse o começo da história observando os olhos desse vampiro que tomava conta dela, que criou essa vampira, que eu não vou lembrar o nome dela de jeito nenhum. Mas enfim, são os olhos dele na história. O que que acontece? Eu senti muito perdida aqui dentro, sabe? Mesmo que a autora tenha criado uma coisa que você consiga ler ali separado, eu achei que eu tava faltando alguma coisa na minha visão ali da história. Então assim, é um livro que você lê separado, beleza, você lê. Mas você sente muita falta de ter lido a série original. Eu acho que pra quem leu a série mesmo, entendeu bastante a proposta dela aqui. Eu não consegui compreender, eu não consegui me envolver com a história, né? E não foi falha da autora, no caso aqui é falha mesmo porque eu não li. Então assim, e mesmo que seja um livro independente, tá? Que vai contar só pelo outro ponto de vista, eu achei que eu fosse entender mais ali. E não, é como se ela estivesse escrevendo pelos olhos dele, mas muito ligada à série original. Acontece, é normal. E aí eu não consegui me pegar. Mas enfim, bem fininho, tá, gente? Pelos Olhos do Cara, é dessa série Entre Nós, que eu não li, tá? A gente tem 3 livros que eu li no Kindle, né? Que um deles foi o Reboot, que eu não vou falar muito porque tem resenha aqui no canal dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tá assistindo. Eu acho que dos livros dos Bridgertons, essa série, esse é o livro mais maduro, porque ele vai contar uma história, eu achando que o anterior era maduro, não é esse. Vai contar a história dessa mulher que fica viúva e esse cara que morreu, o marido dela que morreu de um primo, e esse primo era apaixonado por ela, mas nunca revelou isso. Então é uma história que é praticamente uma história épica, assim, sabe? Porque vai passar muitos anos da vida desses 2 personagens pra eles começarem a ter alguma coisa. A melhor cena sexual que eu li da série dos Bridgertons até agora foi nesse livro 6. E, nossa, muito bom, muito maduro, extremamente maduro em relação aos outros livros. Eu amei, até agora foi o meu predileto. 5 estrelas fácil. Doida que Arqueiro traga pra cá a nossa versão em português pra poder voltar a ler esse livro, porque eu não vou resenhar pra vocês enquanto não ler a versão daqui, beleza? E o último livro que eu li foi o Obsidian, eu não sei a pronúncia, mas é daquela série Lux, da Jennifer, alguma coisa com nome esquisito, que é a Valentina, parece que é a Valentina que vai trazer essa série pra cá, pro Brasil. E o pessoal tava bem horroroso na internet por causa disso. Eu vou pegar esse livro pra ler. Gente, que livro gostosinho. Assim, tem umas viagens, umas coisas bem clichês, né? Por exemplo, a mulher se derrete inteira quando vê o cara. Então, meninos, 2 adolescentes, é a Kate e o Damon, né? E ela se muda pra uma nova cidade e os vizinhos dela, ela tem um casal de adolescentes que são vizinhos, os pais dele ela não conhece, nunca viu, mas sabe que eles trabalham em outro lugar, que é o Damon e a irmã. E ela vira amiga da irmã dele. E logo no início você percebe que tem uma coisa estranha nessa família, desses vizinhos dela, e que você só vai saber lá pra frente. Mas assim, gente, muito gostoso. Eu sentei pra ler esse livro, eu li esse livro em um dia, sabe? Eu acho que foi o livro mais rápido que eu li esse mês. Foi esse livro. E ele não é tão pequeno assim, mas ele é muito gostoso de ler. Ele tem um sobrenatural pra quem gosta, sei lá, de Crepúsculo aí, sabe? Sei lá, tipo 16 luas. Ele é muito melhor do que 16 luas, enfim. Aí vai contar a história desse casal de irmãos e dessa menina e de umas coisas estranhas que acontecem ali que você vai ficando na curiosidade e o livro vai lhe levando por isso. Então foi uma série muito gostosa. Esse eu vou fazer resenha de lançamento aqui no Brasil, porque eu não tenho parceria com Valentina, então não preciso me prender a isso. Mas muito gostoso mesmo. Então pessoal, foi isso. Eu li 12 livros esse mês. A minha média normal, né, de livros no mês. Eu acho que talvez abril diminua bastante, porque tem aniversário do filho, tem meu aniversário e tem... Eu vou voltar a trabalhar provavelmente agora esse mês. Então vai diminuir um pouquinho o ritmo, mas vamos lá, seguindo em frente firme. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram um desses livros, deixa aqui embaixo um comentário, né, pra ficar sabendo o que foi que vocês leram, o que é que vocês acharam. E é isso, beijos, até a próxima.